Então, se tem dois temas muito quentes aí para essa prova, são as políticas de saúde e a ética médica. A ética médica a gente vai revisar na revisão de véspera. Aqui, na pré-munição, eu quero conversar sobre políticas de saúde, além de intoxicação pelo mercúrio, porque são temas quentes. Então, nós vamos falar rapidamente de política nacional de atenção à saúde indígena ou dos povos indígenas, vamos falar sobre intoxicação pelo mercúrio e vamos falar também sobre a política nacional de atenção à saúde dos povos ciganos ou romanis, porque é uma política relativamente nova, em 2018, né, que ela foi criada, e, recentemente, nós tivemos algumas notícias em relação a esse povo, a essa etnia. Então, pode ser que o INEP esteja ligado nisso e cobre isso na sua prova, ok? Vamos começar, então, pela Política Nacional de Atenção à Saúde Indígena. O primeiro ponto fundamental é você entender o que é um distrito sanitário especial indígena. E para isso, eu vou ler aqui um trecho da nossa Constituição e já vou te pedir perdão de antemão, mas porque a nossa legislação ela é de 1988 e naquela época a gente ainda falava índio, mas esse não é um termo correto, tá? O termo correto é pessoa indígena ou indígena, ok? Então vamos lá, tela cheia. A nossa Constituição, no artigo 231, fala o seguinte: são reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças, tradições e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo à União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens. Ainda são terras tradicionalmente ocupadas pelos índios, as por eles habitadas em caráter permanente, utilizadas aí para as suas atividades produtivas, aquelas também que são imprescindíveis à preservação dos recursos ambientais necessários a seu bem-estar e as necessárias à sua reprodução física e cultural, segundo seus usos, costumes e tradições. O que isso quer dizer? Que a União, o governo federal, reconhece as tradições, os costumes e a organização do povo indígena. E não só isso, reconhece também como sendo deles as terras por eles ocupadas de forma permanente. Então, se a gente tem uma população indígena que ocupa permanentemente uma determinada região há alguns anos, aquela região não pertence à União, não pertence ao Estado nem ao município, pertence àquela população indígena, ok? Só que olha que interessante. A população indígena ela está no Brasil bem antes do Brasil ser descoberto, concorda? A gente, quando chegou aqui, né, os portugueses, quando chegaram aqui, a população indígena já era a dona do Brasil. Portanto, essas terras que eles ocupam não necessariamente vão respeitar os limites geográficos, os limites entre os estados, entre os municípios, porque, afinal de contas, essa divisão político-administrativa, ela veio depois, certo? Por isso, essas terras, muitas vezes, elas estão ali ocupando, né, perpassando, digamos assim, os limites geográficos. Aqui, nesse exemplo, a gente tem o distrito Yanomami. Observa que ele está uma parte no estado do Amazonas e a outra parte no estado do Roraima. Então, a gente não tem esses limites respeitados, digamos assim. Se essa população estiver espalhada entre dois estados, então a gente vai ter ali um território especial entre os dois estados. Não respeita limites geográficos, ok? Pois bem, se você tem uma população que tem costumes, línguas, tradições próprias e que isso é reconhecido pelo governo federal, e além disso, essa população ocupa terras especiais, que são os distritos sanitários especiais indígenas, concorda comigo que o funcionamento do SUS nessa região específica vai ter que ser diferente? A gente vai ter que ter uma organização de serviços de saúde ali compatível com aquela população que está morando ali e que a gente também não vai conseguir fazer aquela territorialização tradicional que a gente já conhece, lembra? Que a gente tem um município, a gente divide esse município em territórios, cada território fica com uma UBS e a UBS, por sua vez, subdivide ainda mais, dando ali outros territórios para as equipes de saúde da família. Não tem como a gente fazer isso, porque nem o limite geográfico, digamos assim, é respeitado.
porque a gente entende que aquilo ali é um território especial. Portanto, para que a gente conseguisse levar saúde com equidade para a população indígena, foi criado o que a gente chama de Subsistema de Atenção à Saúde Indígena, ou apelidada de SASI. Tá? SASI é a sigla de Subsistema de Atenção à Saúde Indígena. Então, nas terras indígenas, nos distritos sanitários especiais indígenas, nós temos uma forma especial de organizar o SUS. O SUS ali funciona diferente, por isso que a gente tem esse subsistema, que é para conseguir gerar equidade para aquela população, certo? Então, esses distritos não respeitam os limites geográficos e, em cima desses distritos, nós temos o subsistema de atenção à saúde indígena. Mas é claro, pessoal, que esse subsistema, ele nada mais é do que o próprio SUS. Só que ele está funcionando de uma maneira especial ali, com uma organização diferente de serviços de saúde. Nesse sentido, se ele é o próprio SUS, só que adaptado à realidade local, ele continua cumprindo os princípios e diretrizes do SUS, ok? A única coisa, mais uma vez que eu vou reforçar aqui com vocês, é que a gente vai ter só uma forma especial de organizar esses serviços. De que forma? Geralmente, quando a gente tem o SUS tradicional, o que acontece? A gente tem a atenção primária à saúde. Se esse paciente ele não tiver as suas necessidades de saúde contempladas na APS, ele é encaminhado para um outro serviço de saúde, que é a atenção especializada. No Distrito Sanitário Especial Indígena, geralmente a gente tem a figura das casais, que são as casas de atendimento aos indígenas. Ali no CASAI, a gente vai ter tanto atenção primária misturada com atenção especializada, enfim, todo mundo ali no mesmo local, porque é um distrito sanitário especial. Eu não vou tirar a população indígena dali, se ela precisar de um encaminhamento, e mandar lá para a cidade. Porque na cidade eu já tenho outra cultura, outras relações interpessoais, não necessariamente a população indígena está acostumada com aquilo, com a forma como a gente vive. Então eu vou trabalhar de forma a não ter uma transgressão cultural. Eu vou respeitar a cultura dele, inclusive no contato que a gente tem com aquela população, porque eles muitas vezes não estão acostumados com a nossa forma de viver. Então ali naquele distrito sanitário eu tento colocar tudo o que eles precisam, para que eles não precisem se locomover ou que eles não precisem sair dali causando uma transgressão ou um choque cultural. De igual forma, nessas instituições de atendimento ao indígena, eu também vou ter, por exemplo, pessoas que são tradutoras das línguas indígenas, eu vou ter pessoas que são adaptadas e que sabem, eles são treinadas para esse contato a fim de evitar o choque cultural e assim por diante, tá? Eu só tiro a população indígena do distrito se for extremamente necessário, como aconteceu na crise Yanomami, que alguns precisaram de hospitalização e aí não teve jeito, teve que transferir. Mas você imagina, uma pessoa que não está acostumada com a cultura que a gente tem aqui, ser tirada ali do seu ambiente natural e ser removida para um local totalmente desconhecido e que muitas vezes ela nem fala aquela língua, que a gente nem fala o português claramente, né? Tem algumas populações indígenas que ainda não se comunicam em português com a gente. Então imagina o choque, né, a angústia, o desamparo emocional que isso causa. Então a gente tenta evitar esse choque cultural, ok? Então o Distrito Sanitário Especial Indígena são as terras indígenas, que não têm limites geográficos, a gente vai respeitar isso, pertencem à população indígena, e ali em cima a gente tem o SUS funcionando de uma maneira diferente, adaptada àquela realidade local. E essa forma diferente de funcionar nada mais é do que o subsistema de atenção à saúde indígena, ok? Esse subsistema ele vai ser financiado pela União. Então, por exemplo, o distrito Yanomami, por mais que ele esteja ocupando terras ali do Amazonas e de Roraima, não é o estado de Roraima ou do Amazonas que vai financiar aquele subsistema. Como a população indígena está sob a jurisdição do Ministério da Saúde e da União, é a União que financia o SUS ali. Mas é claro que se os estados e os municípios e até mesmo organizações governamentais ou não governamentais quiserem ajudar, né, se eles quiserem custear ou então executar as ações, eles são bem-vindos. Porém, não é de responsabilidade deles, tá? É de responsabilidade da União. Além disso, gente, como eu já falei para vocês, esse subsistema ele vai funcionar
de forma adaptada, porém mantendo os princípios e diretrizes do SUS. Então, o SASI, ele não compete com o SUS propriamente dito. Ele é o próprio SUS, só que ele é um subsistema, uma forma diferente de funcionar, tá? E caso, obviamente, né, se o SASI não conseguir suprir ali as necessidades locais, se precisar realmente transferir uma pessoa indígena para fora do distrito, o próprio SUS serve como retaguarda, ok? Bom, é claro que o INEP já pegou essas informações iniciais e fez uma questão. E só com essas informações iniciais, observa como você já conseguiria resolver essa questão aqui. Tela cheia para você. A questão fala o seguinte, que a implementação da Política Nacional de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas, e aí na sua prova, eu recomendo que você vá marcando os termos para que você consiga interpretar bem a questão, tá? Porque o problema da medicina preventiva, muitas vezes, são os termos, né? Termos especiais que a gente usa na disciplina e que às vezes a gente precisa traduzir, que pode causar uma certa confusão. Então, vai marcando, vai grifando para que você consiga compreender melhor. Então, ele fala que a implementação da Política Nacional de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas requer a adoção de um modelo complementar e diferenciado de organização dos serviços voltados para a proteção, promoção e recuperação da saúde. Toda vez que ele fala proteção, promoção e recuperação da saúde, o que ele está querendo dizer aqui é integralidade. E o INEP adora colocar esses termos juntos. Proteção, promoção e recuperação da saúde, essa frase. Isso nada mais é do que integralidade, tá? Então, o que ele está falando aqui até agora? Que a Política Nacional de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas requer que a gente adote um modelo complementar e diferenciado de organização dos serviços, que aí vai garantir a integralidade à população indígena, além do exercício da cidadania. Ele está falando aqui do SASI, do Sistema de Atenção à Saúde Indígena, essa forma diferenciada de você organizar o SUS em um distrito sanitário especial indígena ou nas terras indígenas. Continuando, ele ainda fala o seguinte, acerca da implementação dessa política de saúde no Brasil, é correto afirmar que o Subsistema de Atenção à Saúde Indígena, ou o SASI, e aí ele quer que você coloque a alternativa correta. Vamos analisar a alternativa A. O SASI criou organizações paralelas ao Sistema Único de Saúde, como os Distritos Sanitários Especiais Indígenas, os DISEIs, o que vem gerando competição entre esses sistemas. Lembra, eles não competem. A gente tem o SUS e o SASI é apenas um braço do SUS. Então, não há competição entre eles. O SASI é o que funciona em cima do Distrito Sanitário Especial Indígena ou do DISEI. Então, essa alternativa A, a gente já sabe que ela está incorreta justamente por falar que esses dois sistemas competem, o que não é verdade. A alternativa B é constituído pelos Distritos Sanitários Especiais Indígenas que coincidem com os limites territoriais municipais e estaduais, o que assegura o acesso dessa população ao atendimento adequado. Não vai coincidir. Lembra que a gente falou? Os indígenas já estão aqui muito antes de nós. Quando a divisão político-administrativa entre os estados e municípios foi feita, eles já estavam ali. Então a gente não vai passar um limite geográfico bem no meio das terras indígenas, porque é uma outra população, é uma outra cultura, eles entendem a vida de uma forma diferente, eles falam línguas diferentes, não tem sentido a gente demarcar a terra indígena levando em consideração o limite geográfico. Para eles isso não faz a menor diferença. Então, se eles estiverem bem no meio, né, da divisão entre um estado e outro, problema. A gente vai desconsiderar essa divisão ali, ok? Alternativa C. O SASI está subordinado na sua organização governamental à Fundação Nacional do Índio, FUNAI, a quem compete coordenar as políticas voltadas para a proteção, promoção e recuperação da saúde dessa população. Isso aqui, integralidade, como é que vocês já sabem, né? Bom, a gente falou o seguinte, que o SASI, ele é responsabilidade da União. Se ele é responsabilidade da União, essas ações de saúde, elas serão regidas pelo Ministério da Saúde e não pela FUNAI.
A FUNAI é muito importante. A FUNAI é o principal órgão indigenista do Brasil. É ela que faz a demarcação das terras, é ela que faz todo aquele contato para que não haja o choque cultural, é ela que tem ali representantes, né, da liderança indígena. Porém, quando a gente fala em termos de saúde, quem entra junto ali com a FUNAI é o Ministério da Saúde, porque é a União que vai organizar o SUS, é a responsável pelo SUS, ou melhor dizendo, pelo subsistema do SUS, pelo SASE, ali naquela região, ok? Então isso aqui também está incorreto. E aí, por eliminação, acabou restando a alternativa D. Olha o que ele fala aqui. Demanda a adoção de medidas que aperfeiçoem seu funcionamento e adequem sua capacidade para permitir a aplicação dos princípios e diretrizes de descentralização, universalidade, equidade, participação comunitária e controle social. Perfeito! O SASE é uma forma diferente, vocês já vão decorar de tanto que eu falei isso aqui, né? O SASE é uma forma diferente de organizar o SUS nas terras indígenas, que tem ali como base o Distrito Sanitário Especial Indígena. E a gente, de fato, vai adequar, né, esses serviços e o funcionamento mantendo os princípios e diretrizes do SUS. Portanto, o gabarito aqui vai ser a alternativa D. Entenderam como é que vocês vão raciocinar na hora da prova se aparecer Política Nacional de Saúde Indígena mais uma vez? É dessa forma, tá? E por falar na política propriamente dita, essa política ela é um pouco grande. Porém, para a prova, o que eu acho fundamental é que vocês conheçam pelo menos as diretrizes dessa política. Até mesmo porque o que a engenharia reversa mostra é que o INEP ele vem justamente elaborando questões de acordo com essas diretrizes. Tela cheia para você. A primeira diretriz da política fala justamente sobre a organização do SASE. Ele fala que a organização dos serviços de atenção à saúde dos povos indígenas deve ser feita aí na forma dos distritos sanitários especiais e polos base no nível local, onde a atenção primária e os serviços de referência se situam. Então, eu tenho aqui um DISEI, que é o Distrito Sanitário Especial Indígena, eu vou ter polos base, eu vou ter os casais, que são as casas aí de atendimento ao indígena, e dentro dessas unidades, ali na região mesmo, eu tenho a coexistência da atenção primária com a atenção especializada. O CASAI, inclusive, quando ele está muito na periferia e você vai atender uma pessoa indígena que mora bem lá no meio, né, numa área de acesso remoto, e ela não vai dar tempo dela voltar para casa no mesmo dia, porque ali são distâncias realmente que às vezes você leva algumas horas para chegar no local desejado. Inclusive aqui no CASAI você tem locais para que essas pessoas possam dormir, se alimentar, elas vão ser acolhidas, vão ser recebidas por alguém que conhece a cultura deles, vai falar na mesma língua, evitando esse choque cultural. Ok? Então, a pessoa ela não precisa se deslocar para fora ali do DISEI, não precisa ir até uma cidade grande para ter uma consulta com um especialista focal, por exemplo, porque tudo está se situando ali. A menos que seja uma situação mais grave, aí nesse caso o SUS ele vai servir como retaguarda e aí você transfere, como numa hospitalização, tá? Mas às vezes até manter a pessoa ali, precisa de um soro, de uma hidratação, você consegue fazer tudo ali. Só em casos mais graves mesmo que a gente transfere. Ok? Então, essa é a primeira diretriz. A primeira diretriz fala justamente sobre organizar o sistema de uma forma diferente ali. A segunda diretriz fala o seguinte, olha, preparação de recursos humanos para a atuação em contexto intercultural. É essencial, gente, essencial que se tiver alguma equipe ali que vai atender a população indígena, que essa equipe saiba o que está fazendo, no sentido da interculturalidade, quase que não sai. A gente precisa manter a competência cultural. O Ministério da Saúde fala muito sobre isso, para evitar o choque cultural, a transgressão cultural, porque a gente não consegue produzir saúde quando existe esse choque cultural, não tem como. Então, por exemplo, quem vai atuar no Mais Médicos em um distrito sanitário especial indígena provavelmente vai ser treinado ali no local sobre como deve lidar com a população indígena, principalmente em relação ao fato de que a gente não chega impondo o tratamento. A gente precisa primeiro estabelecer vínculo e muitas vezes, inclusive, a gente precisa
conversar primeiro com as lideranças indígenas, para que aí sim a gente consiga fazer educação em saúde ali com a população, porque senão o trabalho não flui e a gente ainda cria uma grande barreira, assusta a população. Então, tem que ter uma forma especial de atuar. Por isso, uma das diretrizes é justamente a preparação desses recursos humanos para que eles consigam atuar nesse contexto intercultural, ok? Terceira diretriz, monitoramento das ações de saúde dirigidas aos povos indígenas. A gente precisa monitorar até para saber se está funcionando ou não aquilo que a gente está fazendo. Articulação dos sistemas tradicionais indígenas de saúde, promoção do uso adequado e racional de medicamentos, inclusive o INEP já cobrou uma questão sobre isso. Lembra aquela questão do abuso de álcool e do uso de benzodiazepínicos, perdão? Então, quando a gente está lidando com a população indígena, a gente mais uma vez está lidando com uma população de contexto intercultural diferente. É uma população que não entende algumas coisas da forma como a gente entende. Por exemplo, eu tenho conhecimento, você tem o conhecimento de que o abuso do álcool faz mal à saúde. E aí, para uma pessoa que está na cidade grande, a gente consegue orientar. Olha, seu João, dona Maria, o álcool, ele não é algo saudável. Se o senhor abusar do álcool, pode ser que o senhor tenha problemas de saúde. Na população indígena, o álcool, muitas vezes, ele é utilizado como ferramenta ali nos rituais religiosos. Eles não encaram o álcool como a gente encara. Então, chegar lá e falar, olha, vocês não podem mais usar álcool, ou simplesmente começar a usar benzodiazepínico para tratar aqueles homens, por exemplo, aqueles sacerdotes que tem ali, que estão abusando do álcool, isso vai ser um problemaço. Primeiro, porque eles não vão saber utilizar essa medicação de forma correta. Segundo, porque você está em uma área remota. Muitas vezes você não fica na aldeia, você vai lá, faz os atendimentos e volta. Então não tem ninguém ali depois para acudir caso aquela pessoa tenha uma intoxicação por um benzodiazepínico. Então a gente precisa ter o uso racional e adequado das medicações. Não só benzodiazepínicos, estou usando esse exemplo porque foi a questão que caiu, mas qualquer outra medicação, tá? Porque essa população não está acostumada a manejar esses fármacos e não tem o conhecimento que a população urbana tem em relação a isso, porque é uma cultura diferente. Isso não é ruim nem bom, é só diferente, entendeu? Então tem que ter promoção do uso adequado e racional de medicamentos, tá? Ainda, promoção de ações específicas em situações especiais, sempre que acontecer algo especial ali na terra indígena, nas terras indígenas de forma geral. O Ministério da Saúde vai elaborar planos especiais, inclusive, desde o início de 2023, o Ministério da Saúde vem promovendo ações de multivacinação no Brasil inteiro, para conseguir elevar aí as coberturas vacinais que estão muito baixas. Mas, nas terras indígenas, essas ações de multivacinação, elas funcionam de forma adaptada. Você está lidando com uma população culturalmente diferente, tá? Ainda, promoção de ética na pesquisa e nas ações de atenção à saúde envolvendo comunidades indígenas, até mesmo porque o consentimento livre e esclarecido para pesquisas vai ser diferente. Eles não vão compreender a pesquisa num sentido, né, mais amplo, quando a gente utiliza alguns termos. Então, a gente tem que ser muito ético na hora que vai realizar alguma pesquisa com a população indígena, porque nem sempre eles vão compreender a cerne, os prejuízos que a pesquisa pode trazer, e isso prejudica um pouco, né, o termo de consentimento livre e esclarecido. Promoção de ambientes saudáveis e proteção de saúde indígena e, é claro, sempre na medida do possível, nós vamos exercer o controle social ali, ou seja, convidar aquela população a participar das atividades de saúde, a participar do SUS, a opinar, conforme eles forem ganhando entendimento. E é claro que isso tudo aqui tem o cuidado especial justamente com essas populações que ainda não têm o contato íntimo com a cultura que a gente tem no resto do país. E o próprio Ministério da Saúde e a FUNAI falam que nem é para ter, é para preservar a cultura deles, justamente preservando eles desse choque cultural, ok? Então, essas 9 diretrizes, eu julgo que elas são importantes que você conheça, tá? Porque pode ser que apareça uma questão novamente no INEP e provavelmente, se aparecer, a probabilidade do examinador tirar a questão justamente de uma dessas diretrizes é muito grande. Então, eu vou colocar aqui na tela cheia, vou apagar essa bagunça aqui, vou colocar na tela cheia para que você possa printar, tá? Vamos lá.
30 segundos, ó, 5 segundinhos só. Foi o primeiro print, já está apagadinho aqui. Vamos para o segundo print. Perfeito. Caso você não tenha conseguido printar, é só voltar um pouquinho o vídeo e aí você printa, tá? Ainda nesse contexto da saúde indígena, tem um relatório que foi publicado no primeiro semestre de 2023, que se chama Relatório Yanomami. Esse relatório ele já vai falar respectivamente, né, ou especificamente, sobre a população Yanomami que está lá no Distrito Sanitário Yanomami, entre o Amazonas e Roraima. Então, é um diagnóstico comunitário daquela população indígena específica. Porém, é um relatório muito importante, porque vocês sabem, né, que no início do ano a gente teve ali a noção do que estava acontecendo naquele território, a população Yanomami foi esquecida, foram encontradas pessoas em situações de desnutrição severa, e a partir disso teve que ter a intervenção da União, inclusive com o envio da Força Nacional do SUS, porque a situação ali estava fora de controle por conta do garimpo. Paralelamente, essa Força Nacional, né, esses profissionais que entraram no Distrito Sanitário Indígena Yanomami em um primeiro momento, eles fizeram justamente um relatório com o diagnóstico comunitário, mostrando quais foram os principais problemas de saúde encontrados ali naquela região. E isso é importante que vocês saibam, porque pode cair na prova. O primeiro ponto que vocês precisam entender é o seguinte: a população Yanomami, principalmente ali entre as mulheres, né, o que a gente percebeu naquela população de mulheres, nas gestantes, é que tinha uma baixíssima cobertura de pré-natal. Justamente pela ausência de profissionais de saúde, porque a região se tornou muito perigosa, então ninguém estava conseguindo atuar ali, né, em relação à saúde. Justamente por conta disso, a cobertura pré-natal ela foi baixíssima no último ano de 2022. Para vocês terem uma ideia, olha aqui, 44,8% das gestantes não tiveram nenhuma consulta de pré-natal no ano de 2022. Ou seja, praticamente metade das gestantes sequer teve uma avaliação de pré-natal. Outros 40,6% tiveram entre 1 a 3 consultas. Então, se você parar para pensar, basicamente aqui 84% teve um pré-natal muito insuficiente. 7,6% teve entre 4 a 5 consultas e apenas 7% teve um número adequado. Então, não tem pré-natal na região Yanomami, ou melhor dizendo, não teve pré-natal na região Yanomami no ano de 2022. E isso é muito grave, porque isso aumenta o risco de óbito materno e principalmente de óbito infantil. Porque se você não detecta as alterações que estão acontecendo na gestação, se você não trata aquelas mulheres que possivelmente estão doentes, e se você não as preserva, aquela criança pode nascer ali em uma condição e ela acaba falecendo no primeiro ano de vida, especificamente até ali no período neonatal precoce, o que aumenta a mortalidade infantil, ok? Então, baixa cobertura pré-natal foi um dos problemas encontrados. O segundo problema encontrado foi uma baixa cobertura vacinal, ou seja, as crianças, principalmente aquelas com idade inferior a 5 anos, elas têm uma baixíssima cobertura vacinal, predispondo elas a adquirirem infecções que já estão controladas quando você compara com a população das cidades grandes, né, de outras localidades. Observa aqui comigo na tela cheia que isso aqui que está em abóbora, em laranja, é a cobertura vacinal média nacional dos distritos sanitários especiais indígenas. Então, em média, quando você considera aí todos os distritos indígenas em 2022, a gente tinha uma cobertura vacinal dessas crianças de 88,5%. Quando você vai comparar o distrito Yanomami, ele tem uma cobertura vacinal de apenas 53%. Ou seja, apenas 53% das crianças têm ali o calendário vacinal adequado. As outras não estão imunizadas. Olha que perigo isso, inclusive para a reintrodução de doenças que até então estão controladas, principalmente a pólio, tá? Em relação à desnutrição, esse foi o terceiro grande problema encontrado na população Yanomami. As crianças abaixo de 5 anos, elas estão desnutridas, elas apresentam um déficit de peso importante.
Olha aqui comigo na tela cheia mais uma vez. Em 2017, a gente já tinha 48,3% daquelas crianças apresentando algum déficit de peso. Em 2021, esse percentual aumentou para 56,5%. Então, a gente não tem pré-natal adequado, não tem vacinação adequada e, além disso, tem desnutrição. Por isso que aconteceu aquela tragédia inimaginável ali, porque o básico não estava sendo feito. Lembrando que o básico não estava sendo feito não por culpa dos profissionais de saúde, mas porque a região se tornou uma terra sem lei por conta do garimpo, ninguém conseguia atuar ali porque tinha risco de morte, tá? E é claro, gente, é claro que tudo isso, como a gente está conversando, né? Baixa cobertura pré-natal, baixa cobertura vacinal, desnutrição, tudo isso junto é um prato cheio para a mortalidade infantil. A mortalidade infantil no DICEI e Yanomami entre 2018 e 2022 evoluiu dessa forma. Primeiro aumentou, depois diminuiu e agora em 2022, né, no ano passado, voltou a aumentar. Essa aqui é a mortalidade infantil nos outros distritos, né, comparativamente. A do distrito Yanomami é bem maior, tá? Vai de 42 para 65 óbitos aí infantis. Então, é uma situação bem delicada, principalmente para as crianças. E quando nós vamos analisar essa subdivisão da mortalidade infantil, porque lembra, a gente costuma dividir a mortalidade infantil em neonatal precoce, neonatal tardio e pós-neonatal. No Brasil, na média brasileira, o neonatal precoce é aquele mais proeminente. Ou seja, nós temos uma mortalidade infantil atualmente muito parecida com a dos países desenvolvidos, onde o neonatal precoce, o componente neonatal precoce é o mais elevado. Porém, no distrito Yanomami, isso não se repete. No distrito Yanomami, o componente mais elevado da mortalidade infantil é o pós-neonatal. E componente pós-neonatal elevado significa que as condições de saúde naquela localidade são muito ruins. A gente vai ver isso melhor, né, discutir melhor mortalidade infantil de forma geral na hora da verdade. Mas o que eu preciso que vocês entendam agora é que a mortalidade infantil no distrito Yanomami, ela se configura de forma diferente do que acontece no restante do país, porque as condições de saúde ali são tão ruins, que o pós-neonatal está elevado, tá? 55,2% dos óbitos infantis ocorrem justamente no período pós-neonatal. Ok? E pós-neonatal elevado reflete justamente baixa cobertura vacinal, desnutrição, crianças falecendo de doenças infecciosas transmissíveis que eram preveníveis e assim por diante. Falta de saneamento básico, enfim, aquela tragédia, porque elas não estão recebendo o mínimo em saúde que elas deveriam, tá? Outro ponto importante ali na região Yanomami é o avanço da malária. Em 2022, foram registrados 12.261 casos de malária. Aquela região está em surto, está em epidemia de malária, porque aumentou muito esse número de casos. E quando a gente vai avaliar a faixa etária, o que a gente percebe mais uma vez é que as crianças são as principais acometidas. Nesse caso aqui, foram registrados 5.799 casos entre as crianças entre 0 a 9 anos de idade. Isso representa 47% do total de casos de malária daquela região. Então, praticamente metade dos casos de malária estão acontecendo nas crianças, o que mais uma vez justifica o aumento da mortalidade infantil, principalmente do componente pós-neonatal. Ok? Naturalmente, a malária já é mais incidente mesmo e prevalente na infância, mas como aquela situação ali saiu de controle, os casos de malária aumentaram muito, ou seja, a região entrou em surto e as crianças são as principais prejudicadas. Então, só resumindo até agora, baixa cobertura pré-natal, baixa cobertura vacinal, desnutrição em pelo menos, né, metade das crianças, além de uma alta mortalidade infantil às custas do componente pós-neonatal. E ainda tem a malária em cima contribuindo, piorando toda essa situação. Quando a gente vai verificar as áreas de transmissão da malária, geralmente o Ministério da Saúde divide essas áreas de transmissão em 5 áreas principais. Tela cheia para você. Área rural,
área urbana, assentamento, área indígena e garimpo. Olha aqui que interessante. Interessante que eu digo assim, para a gente prestar atenção melhor nisso, né? Porque é trágico. Área rural, área urbana e assentamento, quando você vai comparar, né, a contribuição dessas localidades com a transmissão da malária entre 2019 e 2022, a gente observa que essas áreas de transmissão diminuíram. Então, por exemplo, o assentamento tinha aqui 5,9% dos casos, foi para 5,7% em 2022. A área urbana, 10% em 2019, 8,5% em 2022. E a área rural, 52,3% em 2019 e 38,5% em 2022. Porém, por que é que esses locais diminuíram a sua participação na transmissão da malária? Porque as áreas indígenas e as áreas de garimpo aumentaram. Então, atualmente, a transmissão da malária ela tem acontecido nas áreas de garimpo e nas áreas indígenas. E principalmente porque o garimpo está avançando nas áreas indígenas. Não era para isso acontecer, lembra? A área indígena é uma área protegida, é uma área demarcada pela União e que pertence ao povo indígena. Porém, o garimpo ele é ilegal. Ele não quer saber disso, então ele está avançando cada vez mais nessas terras indígenas que não são terras exploradas e que têm um potencial aí de mineração alto. Então eles estão avançando e conforme eles estão avançando, a malária está indo junto porque está causando um desequilíbrio ecológico ali e aí entrou em surto de malária, tá? Olha aqui, o garimpo, em 2019, ele contribuía com 5,2% da transmissão de malária. Agora, 18,3%. Olha como aumentou. A área indígena foi de 26,6% para 29%. Então, a área de garimpo é uma área de transmissão de malária e, paralelamente, como você tem a área indígena coladinha ali, porque o garimpo está avançando, a área indígena também está sendo uma área de transmissão de malária. É claro que o Ministério da Saúde está em cima, está fazendo ali políticas de prevenção, levando medicações, aquela coisa toda, mas é um problema de saúde pública ali naquele local, ok? Certo? Então, de saúde indígena, estudem Política Nacional de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas, estudem o relatório Yanomami, eu trouxe aqui para vocês os principais pontos que podem aparecer, porque são temas fortes, são temas quentes para essa prova do Revalida INEP. Paralelamente, eu também preciso conversar com vocês sobre a intoxicação pelo mercúrio, porque esse é um problema que a gente tem visto aí de forma crescente no Brasil, principalmente na região norte, e que está muito associado ao garimpo, porque o garimpo ilegal ele acaba utilizando o mercúrio, né, como base ali daquela atividade para captação do ouro. O que você precisa saber sobre esse assunto? Primeiro ponto fundamental é você se lembrar que o mercúrio ele é um metal líquido à temperatura ambiente, diferentemente dos outros metais que são sólidos, e que ele tem uma baixa pressão de vapor. O que isso significa? Que ele vaporiza muito facilmente. Então, qualquer alteração na temperatura, qualquer movimentação, ele já vai liberar o que a gente chama de vapores de mercúrio. E o grande problema, claro, é a pessoa que está ali manipulando o mercúrio respirar esses vapores, porque o mercúrio ele é considerado um metal pesado, ele é considerado um metal tóxico. Então, ele causa intoxicação. Só que ele não se apresenta apenas como um metal líquido, né? A gente não tem apenas o mercúrio elementar. Geralmente, quando a gente tem ali os casos de intoxicação, é porque a pessoa encontrou o mercúrio em uma dessas três formas fundamentais. Ou essa pessoa se intoxicou com o mercúrio elementar. O que é o mercúrio elementar? É esse mercúrio líquido que a gente encontra em termômetro, né? Em alguns esfigmos, que é utilizado ali para captar ouro. Então, é o mercúrio elementar, tá? Geralmente ele é representado por essa simbologia aqui. Mas ele também pode se apresentar como um composto inorgânico ou como um composto orgânico. Os compostos orgânicos nada mais são do que os sais de mercúrio, ou seja, esse mercúrio que está livre na natureza, ele pode se combinar, por exemplo, com cloro, com oxigênio e com o enxofre, formando sais inorgânicos, como óxido de mercúrio, cloreto de mercúrio, cloreto mercuroso, sulfeto de mercúrio e assim por diante.
ok? Nós encontramos os compostos inorgânicos de mercúrio, né, os sais de mercúrio, principalmente em pilhas e baterias. Existe também os sais livres, né, que você compra o sal, tablete de sal de mercúrio para utilização em indústria, né? Isso não é vendido livremente, claro, porque intoxica, e até agora com a Convenção de Minamata isso tem sido proibido, a gente proibiu aí o uso de mercúrio em determinados processos produtivos, mas saiba que a principal fonte hoje em dia que poderia intoxicar a população são as pilhas e baterias, ok? E o mercúrio também pode ser encontrado na forma orgânica, que é quando ele se combina ali com radicais contendo carbono, principalmente radicais do tipo metil, tá? Então, por exemplo, metilmercúrio, fenilmercúrio, tudo isso é composto orgânico. Então, só para a gente organizar aqui o raciocínio. O mercúrio é um metal líquido à temperatura ambiente, com baixa pressão de vapor, então qualquer coisa ele vaporiza, mas além dessa forma elementar, ele também pode ser encontrado na forma inorgânica, que são os sais de mercúrio, ou na forma orgânica, e o principal representante vai ser o metilmercúrio. A gente costuma dizer que para cada tipo de mercúrio, né, por mercúrio elementar, ou forma inorgânica, ou forma orgânica, a gente tem paralelamente um tipo de exposição. Isso não acontece em 100% das vezes, mas ajuda a gente no raciocínio. Por exemplo, o mercúrio elementar é mais comum que a pessoa se intoxique quando ela está trabalhando. Ou seja, o mercúrio elementar ele está mais ligado à exposição ocupacional. E a mais antiga que a gente tem noção é justamente a dos chapeleiros. Lembra antigamente, lá no século XVIII, tem aqueles chapéus que fazem a voltinha? Para fazer aquela voltinha do mercúrio, utilizava-se vapor de mercúrio. E aí os chapeleiros eles começavam a inalar aquele vapor de mercúrio e acabavam evoluindo com síndromes neuropsiquiátricas. Tanto é que isso deu origem ao famoso chapeleiro maluco da Alice no País das Maravilhas. Ele é um representante, é um protótipo justamente dessa intoxicação que acontecia lá nos séculos XVIII e XIX. Ok? Hoje em dia, né, a gente ainda tem trabalhadores que se intoxicaram, mas muito na produção de lâmpadas fluorescentes que utilizam vapores de mercúrio, na própria mineração, ou seja, garimpeiros hoje em dia têm muita intoxicação pelo mercúrio elementar porque eles manipulam o mercúrio líquido, e profissionais de saúde da área bucal, porque eles trabalham com as amálgamas dentárias que têm mercúrio elementar ou mercúrio líquido. Inclusive, quando a gente fala amálgama, isso nada mais é do que a liga de mercúrio com algum outro metal. No caso do garimpo, a gente vai ter a liga de mercúrio com o ouro, e no caso dos profissionais de saúde bucal, eles geralmente vão utilizar esse mercúrio para fazer uma amálgama com a prata, ok? Então, hoje em dia, intoxicação por mercúrio elementar, mercúrio líquido, geralmente a ocupação, você vai encontrar como ocupação, né, profissionais que estão aí na fabricação de lâmpadas fluorescentes, ou então profissionais de saúde bucal, como dentistas, técnicos de saúde bucal e os próprios garimpeiros. Lembrando que a utilização do mercúrio para essas atividades, ela está proibida, mas essa é uma proibição recente, de 2017 e 2018, ou seja, 5 anos atrás. Até então, essas pessoas manipulavam o mercúrio, e o mercúrio, a intoxicação crônica dele, se manifesta anos depois. Então, a gente ainda vai encontrar muitas pessoas possivelmente intoxicadas pelo mercúrio que só vão manifestar os sintomas depois, apesar dessa proibição recente, ok? Então, mercúrio elementar praticamente tem aí a exposição ocupacional. No caso dos compostos inorgânicos, o que acontece aqui? A exposição ao composto inorgânico ela vai variar. Ela pode ser intencional, ou seja, alguém pode deliberadamente ter consumido um sal de mercúrio porque está tentando o autoextermínio. Pode ser acidental, quando uma criança engole uma pilha. Pode ser ocupacional, quando você está produzindo pilhas e baterias. E pode ser ambiental, quando alguém encontra ali uma área contaminada por mercúrio porque pilhas e baterias estão sendo descartadas ali de forma inapropriada, tá? Então vai depender da situação.
Geralmente, né, a gente trabalha muito no Brasil pensando, de acordo com o último boletim epidemiológico, pensando na intoxicação pelos sais e principalmente na intoxicação pelas pilhas e baterias. A gente vai falar sobre isso melhor daqui a pouquinho, mas só para que vocês consigam relacionar a forma do mercúrio com o tipo de exposição. E uma das exposições que mais preocupa atualmente é a exposição ao composto orgânico ou metilmercúrio. Essa exposição ela tem sido basicamente ambiental por meio dos pescados, porque os peixes estão contaminados com o metilmercúrio, que é a forma mais tóxica do mercúrio para a humanidade. O mercúrio elementar, os compostos inorgânicos, eles são tóxicos? São, porém nada barra o metilmercúrio. É o mais tóxico, sem sombra de dúvidas, porque ele entra no sistema nervoso central e ele não sai mais, ok? Então, basicamente, a gente tem essa correlação aqui, mas isso não é uma verdade absoluta, vocês vão encontrar exceções, é só para que vocês consigam raciocinar sobre o tema, tá? Então, só recapitulando mais uma vez, que eu sei que é muita informação. O paciente está intoxicado pelo mercúrio elementar, mercúrio líquido, provavelmente ele se intoxicou no trabalho dele, na sua ocupação. E aí, atualmente, né, aquilo que tem mais relevância para a gente é o garimpo. Mas não se esqueçam dos profissionais que já trabalharam com lâmpadas fluorescentes e dos profissionais de saúde bucal. Agora, o paciente se intoxicou com compostos inorgânicos, a exposição vai variar. Pode ter sido uma exposição ocupacional, pode ter sido uma exposição intencional, pode ter sido uma exposição ambiental, mas geralmente ele se intoxicou porque ele manipulou diretamente, né? Ele ingeriu um sal de mercúrio ou ele ingeriu por acidente uma pilha ou uma pequena bateria, principalmente as crianças, tá? Esses acidentes têm sido muito comuns em crianças. Ou o paciente se intoxicou com um composto orgânico, esse composto provavelmente foi o metilmercúrio e ele consumiu um pescado contaminado. Essa exposição ela é ambiental, porque ele encontrou o mercúrio no ambiente, certo? Ok. Agora vamos destrinchar melhor como é que essa intoxicação acontece, porque provavelmente se o INEP trouxer uma questão desse tipo, ele vai apresentar para você uma situação-problema, ele vai apresentar um caso clínico, que é essa forma como o INEP trabalha. Olha só, no caso da intoxicação pelo mercúrio elementar ou pelo mercúrio líquido, você já sabe que geralmente a pessoa se intoxica dessa forma durante a sua ocupação ou o seu trabalho. E aí vamos tomar como exemplo o garimpeiro. O garimpeiro está lá manipulando o mercúrio líquido, mas lembra que o mercúrio líquido tem uma baixa pressão de vapor? Então esse mercúrio ele vai soltar vapores. E esse garimpeiro, obviamente, ele não está com equipamentos de proteção individual. Ele vai começar a inalar esses vapores de mercúrio sem perceber, porque não tem cheiro, não tem cor, ele está ali manipulando o mercúrio líquido, tentando fazer uma amálgama ou uma liga com o ouro, e enquanto isso, aquilo ali está vaporizando e ele está respirando. Então, no mercúrio líquido ou elementar, a principal forma de absorção vai ser respiratória, vai ser respirar esses vapores de mercúrio. Dependendo da quantidade que ele respirou naquele dia, ele vai fazer uma intoxicação aguda ou uma intoxicação crônica. Nas intoxicações agudas, o garimpeiro respirou muito vapor de mercúrio naquele dia, ele exagerou, foi uma dose ali cavalar. E aí, algumas horas depois, ou até mesmo na mesma hora, ele vai começar a evoluir com sintomas agudos. Por exemplo, dispneia, tosse, náuseas e vômitos, cefaleia, visão turva, gosto metálico na boca. Ou seja, você vai perceber que aquela pessoa não está bem, ela está evoluindo com sintomas agudos, muitas vezes inespecíficos, mas que te levam para um quadro de intoxicação. O que vai direcionar aqui por onde começou essa intoxicação é justamente a dispneia e a tosse, porque como o vapor de mercúrio entra pelo sistema respiratório, acaba induzindo tosse e dispneia. Mas ele vai ter os outros sintomas, náuseas e vômitos, cefaleia, gosto metálico na boca, porque ele está intoxicado, tá? Mas pode ser que ele seja esperto. Ele sabe que se manipular, ele já ouviu falar na intoxicação pelo mercúrio, eles conhecem. Ele sabe que se ele manipular muita quantidade em um dia só, ele vai se intoxicar de forma aguda. Então ele vai fazendo de pouquinho em pouquinho a cada dia durante um longo intervalo de tempo.
ele acaba o fim do dia bem, né, sem sinais e sintomas agudos, mas ele está se intoxicando de forma crônica. Depois de um longo intervalo de tempo, porque a intoxicação crônica ela leva tempo para se manifestar, depois de um longo intervalo de tempo, ele vai começar a evoluir, com sintomas neurológicos. A intoxicação crônica pelo mercúrio, ela leva a sintomas neurológicos ou a sintomas psiquiátricos. Além disso, na intoxicação crônica, essa pessoa também pode apresentar uma gengivite com afrouxamento dos dentes, ela pode apresentar tremores, principalmente de intenção. Então, depois de um tempo, ele pode abrir um quadro que é o seguinte: aquele paciente que é um garimpeiro procura atendimento médico porque ele está se queixando de gengivite, os dentes estão começando a cair, a gengiva está muito inflamada, ele está muito nervoso, ele tem períodos ali que a gente chama de hiperexcitabilidade, ele está muito tenso, muito irritado, ele muda de humor de uma hora para outra e tem tremores. Quando ele tem esses 3 sintomas, ele fecha o que a gente chama de tríade mercurial: gengivite, eritismo psíquico, que é o que o chapeleiro maluco da Alice tem, e tremores. Pronto. Você já consegue fazer um diagnóstico clínico da intoxicação crônica pelo mercúrio. Lembrando que intoxicação crônica pelo mercúrio também tem outro nome, tá? Pode ser chamada também de mercurialismo crônico ou hidrargirismo. A gente consegue fazer o controle disso pelo controle urinário, mas também pode ser analisado fio de cabelo ou concentração sérica de mercúrio, ok? Então, chegou um garimpeiro, fica ligado. Ou esse cara vai estar fazendo uma intoxicação aguda, e aí vai evoluir com todos esses sinais e sintomas aqui, ou ele está evoluindo de forma crônica, com uma alteração comportamental, né, alteração ali gerando mais irritabilidade, gengivite, tremores e assim por diante, ok? Pois bem, só que qual é o problema que está acontecendo na região norte, principalmente? Como essas regiões de garimpo elas estão avançando, olha o que acontece. Na hora que o garimpeiro está mexendo no mercúrio líquido, ele está se intoxicando pelos vapores de mercúrio, pelo mercúrio elementar. Só que esse mercúrio elementar, ele cai na terra, ele contamina o meio ambiente também. E quando ele contamina o meio ambiente, ele acaba parando nos rios, na bacia hidrográfica. Ele acaba contaminando a fauna e a flora. Quando a flora recebe esse metal, recebe esse mercúrio elementar, ela começa a trabalhar aquele mercúrio e esse mercúrio vai ser incorporado a cadeias de carbono, gerando o metilmercúrio. Então, o mercúrio livre na natureza, esse mercúrio elementar que caiu, esse líquido que caiu, ele vai ser transformado gradativamente em metilmercúrio e ele entra na cadeia alimentar. Quando ele entra na cadeia alimentar, vai acontecer uma coisa chamada de bioacumulação e magnificação trófica. Ou seja, ele entra na cadeia alimentar e ele não sai mais. Ele vai se acumulando de forma crescente. Então, esse peixe menorzinho aqui consome o metilmercúrio e ele vai acumulando mercúrio nele. Esse peixe maior, quando come esse pequenininho, recebe esse mercúrio e vai acumulando quantidades maiores de mercúrio. Quando o peixe do topo da cadeia come aquele peixe intermediário, ele vai adquirir mais mercúrio ainda. Então, os peixes de topo de cadeia, que são aqueles que a gente consome, eles vão estar intoxicados com grandes quantidades de metilmercúrio. Ao passo que, quando alguém pescar aquele peixe, ele vai adquirir o metilmercúrio devido à exposição ambiental, porque o mercúrio está no ambiente que ele está ali coletando, que ele está ali pescando, ok? Então, a população ribeirinha, ou o paciente indígena, ou o pescador, vai lá, pesca o peixe de topo de cadeia, que é aquele maiorzinho que está com muito metilmercúrio. Quando ele consome aquele metilmercúrio, esse metilmercúrio vai ser absorvido pela via gastrointestinal. Só que o metilmercúrio é uma praga, é a forma mais tóxica do mercúrio. Quando esse metilmercúrio for absorvido pela via gastrointestinal, ele vai ultrapassar a barreira hematoencefálica e pode, inclusive, ultrapassar a barreira placentária. Ele vai se depositar no sistema nervoso central de forma irreversível,
ok? Então, perceberam como é que é a dinâmica? Mercúrio elementar, que é o mercúrio líquido, geralmente a pessoa se intoxica pelos vapores, e aí ela vai fazer sintomas neurológicos no final das contas. Já no metilmercúrio, que é a exposição ambiental, a via de absorção é gastrointestinal, mas também vai parar lá no sistema nervoso central produzindo sintomas neurológicos. No final das contas, todo mundo vai apresentar sintoma neurológico. O que vai mudar é a via de absorção, que no metal líquido, né, no mercúrio elementar, é via respiratória, e no metilmercúrio, geralmente é via gastrointestinal, ok? Dali a um tempo, o paciente vai te procurar relatando o seguinte, ou algum familiar que está percebendo isso, né? Ele vai procurar falando que está com alterações psiquiátricas, como hiperexcitabilidade, irritabilidade, depressão ou ansiedade, alterações neurológicas, principalmente alterações da marcha, sensibilidade, como parestesias e falta de coordenação, alterações cognitivas, como perda de memória, dificuldade de aprendizagem, alterações visuais e auditivas e, como ele ultrapassa a barreira placentária, essas crianças nascidas de mães intoxicadas pelo metilmercúrio, por exemplo, a população indígena que consome basicamente ali pescado, né? Está consumindo peixes. Se tiver alguma paciente indígena grávida e intoxicada pelo metilmercúrio, essa criança ela pode nascer apresentando paralisia cerebral e pode apresentar alterações do desenvolvimento neuropsicomotor. Olha que grave. Isso tudo, gente, está acontecendo nesse momento na região norte. E ninguém tinha ideia de que isso estava acontecendo. As pessoas estão começando a estudar isso agora de forma mais profunda porque acabou eclodindo ali a crise Yanomami. Mas alguns estudos anteriores, de 2018, 2019, da Fiocruz, da UFRJ, já mostram que tem população ribeirinha contaminada com mercúrio e já mostra que tem população indígena com concentração sérica de mercúrio acima do normal. E a principal preocupação é que aconteça aqui aquilo que aconteceu em Minamata, no Japão, lá entre 1950 e 1960. Lá em Minamata, no Japão, o que aconteceu? Tinha uma grande indústria que jogava mercúrio na bacia hidrográfica. Ao longo do tempo, esse mercúrio foi transformado em metilmercúrio e no Japão, vocês sabem, eles têm muito costume de comer pescado. Aquela região consumia ali aquele pescado e anos depois, de uma hora para outra, eclodiu um surto de doença neurológica, de síndrome neuropsiquiátrica, que ninguém sabia o que era e que foi chamado de doença de Minamata, porque as pessoas começaram a apresentar esses sinais e sintomas ao mesmo tempo, cerca aí de 20 anos depois que essa indústria começou a jogar esse mercúrio na bacia hidrográfica. E aí eles viram que era intoxicação por metilmercúrio. Então o medo atualmente é que de uma hora para outra a gente comece um surto de doença neuropsiquiátrica que seja por conta dessa intoxicação pelo mercúrio que já está acontecendo há algum tempo. Então tem que agir lá o quanto antes, e já tem gente contaminada, ok? E só para finalizar aqui, intoxicação pelo mercúrio. Eu falei para vocês que a gente tem a intoxicação pelo mercúrio elementar, a gente tem a intoxicação pelo metilmercúrio e a gente também tem a intoxicação pelos sais de mercúrio, que geralmente é exposição acidental ou intencional. E no Brasil, a principal forma são as crianças engolindo pilhas e baterias. Nesse caso, como você está tendo a ingestão via oral desse sal inorgânico, a absorção também vai ser pelo trato gastrointestinal e essa pessoa vai evoluir com a boca, a orofaringe vai apresentar um aspecto cinza escuro, ela vai evoluir com dor de estômago, náuseas, vai ter vômitos sanguinolentos, vai ter uma espécie de ardência no aparelho digestivo e o principal problema é que nessa forma de sal inorgânico, ele não atinge tanto o sistema nervoso central, ele atinge mais o rim. Tá, ele não tem aquela facilidade de transpassar a barreira hematoencefálica como o metilmercúrio, mas ele é muito nefrotóxico. Então, a pessoa vai evoluir com distúrbios renais, principalmente insuficiência renal aguda, ok? Então, dependendo da forma, você vai ter uma forma de exposição e vai ter o grupo de sinais e sintomas associados, tá? No caso dos sais de mercúrio, mais uma vez, como é uma forma aguda, né, pela via oral, os principais sintomas serão gastrointestinais, certo? Como é que a gente trata isso? Da seguinte forma, o que é relevante para os quadros agudos
é a utilização das substâncias quelantes. Podem ser utilizados aí o antilesivita britânico ou dimercaprol, geralmente utilizam na dose de 2,5 a 5 miligramas por quilo entre 2 a 10 dias. A literatura também fala da D-penicilamina, na dose de 250 miligramas de 6 em 6 horas. Mas isso é mais para quadro agudo, né? Substância quelante. Para os quadros crônicos, muitas vezes eles são irreversíveis, não tem jeito, é acompanhar e tratar o sintoma que apareceu. A gente ainda tem uma dificuldade que é em relação à importação dessas substâncias aqui. É importante que elas sejam administradas o mais rápido possível nos quadros agudos, mas tem essa dificuldade porque isso não é comumente encontrado, não é algo que a gente encontre com facilidade, ok? A literatura também recomenda a lavagem gástrica em alguns casos, mas aqui você tem que ter uma especial atenção. Por quê? Porque se é uma ingestão de sal de mercúrio, por exemplo, dependendo do tipo de sal de mercúrio, se foi um cloreto de mercúrio, o que a pessoa vai ter? Ela vai ter uma piora desses sintomas gastrointestinais, porque o cloreto de mercúrio ele costuma ser cáustico. Então não se recomenda a lavagem gástrica quando o sal de mercúrio, né, que levou à intoxicação foi ele. Então cuidado com essa coisa da lavagem gástrica. A literatura recomenda, mas recomenda com cautela, dependendo do tipo de sal de mercúrio. Ok? Certo? Não se esqueça de notificar. A intoxicação pelo mercúrio, qualquer tipo, ela é notificável para a vigilância epidemiológica por meio do SINAM, na forma de intoxicação exógena, e essa intoxicação ela é semanal. Inclusive, o Ministério da Saúde, em 2023, divulgou um documento explicando como é que o profissional de saúde tem que notificar o mercúrio. Notifica-se por meio da intoxicação exógena. Esse é o item da lista onde tem lá o mercúrio, que são os metais pesados. Então, vai colocar intoxicação exógena, notificação semanal. Certo? Pois bem, agora sim, para a gente finalizar mercúrio, eu ainda tenho que falar da população cigana romani, mas a gente já tem 1 hora de aula, eu vou até 1h20, os outros professores que me perdoem, só não quero ser demitida. Mas vamos lá, preciso entregar isso aqui para vocês. O Ministério da Saúde, no primeiro semestre de 2023, liberou um boletim epidemiológico mostrando qual é o perfil epidemiológico da intoxicação por mercúrio no Brasil. O que eles viram foi o seguinte, que 42,4% das intoxicações notificadas foram por mercúrio inorgânico, ou seja, pelos sais de mercúrio. E isso aconteceu basicamente por meio da ingestão de pilhas, ou seja, as crianças lideram os acidentes com mercúrio no Brasil porque elas estão tendo esses acidentes ingerindo pequenas pilhas e baterias que contêm os sais inorgânicos. E aí fazem aquela intoxicação aguda com sinais e sintomas do trato gastrointestinal. Em segundo lugar, nós temos o mercúrio elementar, cuja principal forma é ocupacional. O mercúrio orgânico ficou só em 0,1%. E o mercúrio sem especificação, ou seja, sabia-se que era o mercúrio, mas não se identificou nem a forma, nem o tipo de exposição, correspondeu aí a 19,31% das notificações. Mas deixa eu te falar uma coisa. Isso aqui, o Ministério da Saúde está analisando as notificações que chegaram até o Ministério. Então, o próprio Ministério fala que isso pode estar enviesado, porque, por exemplo, a população ribeirinha, justamente porque existe um intervalo de tempo entre esse consumo de pescado e a manifestação de sinais e sintomas pelo mercúrio orgânico, pelo metilmercúrio, pode ser que não tenha acontecido ainda esse vínculo causal. Então, o problema existe, mas ele é subnotificado. Mesma coisa a intoxicação pelo mercúrio elementar, porque um garimpeiro muitas vezes passa mal ou está intoxicado cronicamente e ele às vezes não procura atendimento médico. Então, é provável que essa distribuição esteja enviesada. Quando a gente olha também o perfil de intoxicações, 67,1% foram de intoxicações agudas e só 19% de intoxicações crônicas. E aí o Ministério da Saúde
fala mais uma vez, olha, essas intoxicações agudas aqui, elas são basicamente de crianças que estão engolindo pilhas e baterias, sais inorgânicos de mercúrio. Porém, é muito estranho que a gente saiba que está acontecendo isso lá na região norte, que já tem estudos mostrando quanto as bacias e a população pode estar intoxicada, e a gente só tenha 19% de intoxicações crônicas. Isso provavelmente é falta de notificação, porque as pessoas ainda não se ligaram no problema, os profissionais de saúde ainda não se ligaram. Na hora que eles começarem a se ligar, essas notificações vão começar a aparecer, ok? E aqui nessas intoxicações crônicas, não esqueçam das intoxicações ocupacionais. Então, profissionais de saúde bucal, profissionais que já trabalharam em indústrias de lâmpadas fluorescentes, os próprios garimpeiros e assim por diante, ok? Isso já caiu no Revalida INEP 2023/1 e tem alta probabilidade de aparecer novamente. Tela cheia para você. A questão falava de um paciente com 10 anos, pertencente a uma comunidade ribeirinha na região do Tapajós, e que ele foi atendido em uma UBS fluvial por um médico de família e comunidade, queixando-se de parestesia e fraqueza em membros inferiores, desequilíbrio, tremores, além de dificuldade de aprendizagem, tonturas e irritabilidade. Os pais relatam que, mais recentemente, a criança vem apresentando também dificuldade para falar. Durante a avaliação dos hábitos da criança, os pais também informam que consomem bastante mandioca plantada por eles e peixes do rio. Referem ainda que residem em uma área que já vem sendo ocupada por grupos de garimpeiros ilegais há alguns anos, o que tem alterado as características das águas do rio. Qual é o principal diagnóstico para o caso desse paciente? Aí ele coloca poliomielite, intoxicação por mercúrio, síndrome de Guillain-Barré e intoxicação por organofosforados. Sem medo de ser feliz, intoxicação pelo mercúrio. Olha o contexto. Tem pescado no meio, a criança está evoluindo com alterações neurológicas importantes. Além disso, tem aqui o contexto epidemiológico. A família está falando que a região está ocupada pelo garimpo ilegal, o que tem alterado as características das águas do rio. Esse rio está com metilmercúrio e esse pescado também. Então, essa criança está com uma intoxicação crônica pelo mercúrio, especificamente pelo metilmercúrio, que é a forma orgânica do mercúrio. Gabarito, alternativa B. Como é que isso pode aparecer para vocês? Pode ser que a banca não coloque uma população ribeirinha para não ficar muito óbvio, né? Até porque ela já cobrou isso. Pode ser que ele coloque aí uma criança que engoliu uma pilha e uma bateria, e aí, nesse caso, além da intoxicação pelo mercúrio, pode acontecer intoxicação pelo chumbo, né? Por outros metais que existem nas pilhas e nas baterias, cádmio, por exemplo. Pode ser que ele coloque o próprio garimpeiro com uma intoxicação aguda. Pode ser que ele coloque um profissional da saúde bucal que vem evoluindo depois de anos com alterações neuropsiquiátricas. Então, fica atento, porque certamente, se aparecer um quadro neurológico na prova, você vai ter que ficar ligado aí numa exposição ocupacional. Se aparecer um quadro mais agudo, fica ligado nessa ingestão de pilhas, baterias, né? Ou até mesmo de algum sal inorgânico ou alguém que inalou muito vapor de mercúrio, ok? Finalmente, para a gente encerrar a aula aqui e eu não ser demitida e ninguém me matar. Política Nacional de Saúde do Povo Cigano Romani. Não sei por que acho que isso pode aparecer na prova, porque nos últimos tempos a população cigana romani esteve aí nas mídias, né? Então, talvez o examinador do INEP, que é uma pessoa, geralmente eles são muito atentos, talvez ele coloque isso na prova para vocês. Vamos lá. Primeiro ponto fundamental é você entender que o termo correto é Roma, né, que é o plural, ou Rom. A gente não utiliza o termo cigano, porque é um termo pejorativo. Porém, o Ministério da Saúde ainda coloca nos seus documentos o termo cigano, porque as pessoas ainda não sabem essa diferença. Então, ele está colocando o povo cigano / romani. O termo romani é um adjetivo. O povo romani, cigano-romani, é um povo originário, né? Acredita-se que seja uma etnia originária das Índias. Lá da Índia, no início aí mais ou menos século XVI, não, antes até, século XIII, século XII, eles precisaram sair ali da sua localidade por conta de guerras que estavam acontecendo naquele local, lá na Índia. E aí eles começaram a percorrer o mundo inteiro virando nômades, tá?
Então, pensa-se que essa é a origem do povo cigano-romani. Mas fato é que, aqui no Brasil, esse povo ele está aqui desde a chegada do Brasil colônia. Quando os portugueses chegaram, uma leva, né, de pessoas dessa etnia vieram juntos. Então, eles estão aqui há muito tempo. Só que o problema é que eles são vistos como um povo trapaceiro, sujo, o que traz para eles vulnerabilidade, porque por conta de alguns, toda a etnia acabou levando injustamente essa fama. Tanto é que Portugal, na época do Brasil colônia, trouxe algumas pessoas para cá justamente para se livrar dessas pessoas. Então, a gravidade da coisa começa desde lá do Brasil colônia, ok? O terceiro ponto fundamental é você entender que esse é um povo heterogêneo. Então, nós temos uma parte da população cigana romani, que é uma população que ainda é nômade pelo Brasil, mas outra parte, por exemplo, já tem endereço fixo. Existe diferença também entre eles em relação às condições socioeconômicas. Existe uma parte do povo cigano romani que tem boas condições financeiras e outra parte que não tem. Então, nós estamos lidando com uma etnia que tem uma alta vulnerabilidade, que são vistos injustamente pela população como sujos e trapaceiros, o que já deixa eles à margem da sociedade. E, além disso, existe essa própria heterogeneidade social entre eles. Além disso, aqui no Brasil nós temos 3 etnias principais, tá? Os Rom, os Sinti e os Calon. Porém, isso aqui é menos provável de aparecer na prova. Eu trouxe só para que vocês consigam ter mais conhecimento sobre essa etnia que a gente está conversando, tá? Qual é o principal problema do povo cigano-romani quando a gente fala em termos de saúde? Existe uma relação entre o fato deles serem nômades e a prevalência e a incidência de doenças transmissíveis, justamente porque eles estão se locomovendo pelo Brasil e muitas vezes eles estão acampando em locais sem saneamento básico, eles estão mais vulneráveis a terem doenças diarreicas agudas, leishmanioses, tuberculose, sarampo e assim por diante. Até mesmo porque o fato deles serem nômades dificulta esse cuidado em saúde longitudinal, porque cada hora eles estão em algum local e aí uma equipe diferente está fazendo o atendimento. Então, eles estão mais propensos a essas doenças transmissíveis. E existe também um problema no cuidado da saúde bucal, tá? Eles são mais vulneráveis em relação às cáries, né, em relação ali aos problemas da dentição. Além disso, o Ministério da Saúde foca muito na mulher cigana romani. Ele diz que, de toda essa população, a atenção especial deve ser dada à mulher. Por quê? Porque ela se casa muito cedo, ela se casa entre os 12 e 15 anos de idade. Inclusive, a gente sabe que relação sexual em menor de 14 anos é estupro de vulnerável no Brasil. Mas o Ministério da Saúde em nenhum momento comenta isso, tá? O que ele fala é que a gente tem que abordar com muito cuidado a mulher cigana, porque ela se casa muito cedo, entre 12 e 15 anos, e para ela o controle da natalidade pode ser uma ofensa, porque eles têm essa coisa da natalidade, de ter muitos filhos, como algo relacionado à prosperidade. Então, qual é o sentido do cuidado em saúde ali? É explicar, apresentar para essa mulher com muito cuidado que existem opções de métodos contraceptivos caso ela queira utilizar algum. Que existe o planejamento familiar, mas sempre abordando com muito cuidado para que não haja a transgressão cultural. Elas também têm dificuldade de fazer o Papa Nicolau e também tem ali, de uma forma mais prevalente, os quadros relacionados a ciatalgia e lombalgia, por conta dos afazeres domésticos, porque elas carregam peso por grandes distâncias e assim por diante, ok? A tendência deles é procurar atendimento médico apenas nos casos agudos, justamente porque eles são nômades, né? Eles estão ali se deslocando ali pelo Brasil afora, e mesmo aqueles que têm residência fixa têm uma dificuldade em procurar o acesso à saúde, justamente por conta dessa coisa, né, da vulnerabilidade deles estarem às margens da sociedade, porque eles são vistos como sujos e trapaceiros. Aí a pessoa fica com mais dificuldade de acessar o sistema de saúde e acaba procurando atendimento apenas nos casos agudos. E o que o Ministério da Saúde quer reverter justamente com a política é essa coisa de só procurar em caso agudo, e sim conseguir exercer esse cuidado longitudinal ao longo do tempo, ok?
Por isso, em 2018, o Ministério da Saúde elaborou a Política Nacional de Atenção à Saúde aos povos ciganos e romanis. E o principal objetivo dessa política é o seguinte: a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Povo Cigano-Romani tem como objetivo geral promover a saúde integral desse povo, respeitando as suas práticas, saberes e medicinas tradicionais, priorizando a redução e o combate à ciganofobia e à romafobia, perdão. Ou seja, o próprio Ministério da Saúde sabe que para fornecer saúde integral, precisa combater a ciganofobia. O profissional de saúde não pode ter medo desse povo, não pode ter medo dessa etnia, porque muito que se fala sobre eles é história da carochinha. Todas as etnias, gente, todos os povos, têm sempre alguém que está fora da ética. Então, um povo inteiro, uma etnia inteira, não pode levar fama por conta de um ou dois que aprontaram no passado. Entendeu? Entre os eixos estratégicos, esses slides serão liberados para vocês lá na área do aluno, tá? Vou passar rapidamente aqui pelos principais pontos para que vocês tenham em mente. Essa política ela é maior do que isso. Eu trouxe aqui só os principais pontos que podem servir como base para as questões do Revalida INEP. Entre os eixos estratégicos, nós temos o fortalecimento da atenção à saúde integral, fortalecimento da rede de atenção à mulher e à criança de etnia cigana romani, principalmente na qualificação da atenção obstétrica e infantil, por meio de um conjunto amplo de medidas voltadas a garantir o acolhimento, a ampliação do acesso e a qualidade do pré-natal. E fortalecimento e garantia da saúde sexual e reprodutiva do homem e principalmente da mulher de etnia cigana. Ou seja, observa que existe uma preocupação com a mulher do ponto de vista ginecológico, do ponto de vista obstétrico, em apresentar a ela opções de métodos contraceptivos, que ela entenda, que ela saiba que ela tem direitos reprodutivos, mas sempre fazendo isso com muita cautela, porque é uma cultura diferente e para ela, quanto mais cedo ela casar e quanto mais cedo ela for mãe, para ela isso é melhor. Então, a gente vai cuidar da saúde, mas sempre respeitando aquela cultura local. E lembrando que nada é dito pelo Ministério da Saúde sobre o fato da mulher casar muito cedo e ter relação antes dos 14 anos de idade, o que seria estupro de vulnerável. O Ministério da Saúde não fala sobre isso, então se aparecer uma questão discursiva, não se comprometa, a menos que o INEP abordar isso com você. Se não, não se comprometa, responde o que está escrito, o que está sendo solicitado ali, porque é uma prova, né? Então você também não vai. A gente sabe que para a gente pode parecer absurdo, mas o Ministério da Saúde pede esse cuidado com a cultura, pede esse respeito que é necessário, e a gente não vai bancar, não vai falar coisa que não deve na prova do Revalida INEP, tá? Se ele não está pedindo, ok? Ainda, pessoal, desenvolvimento de ações específicas para a redução das disparidades étnicas nas condições de saúde nos agravos, considerando as necessidades regionais, sobretudo na morbimortalidade materna e infantil e naquela provocada por causas violentas, HIV, AIDS, tuberculose, hanseníase, câncer do colo uterino e assim por diante. Fortalecimento da rede de atenção psicossocial da primeira infância, de crianças e adolescentes, jovens, adultos e idosos, ou seja, existe uma preocupação com a saúde mental desse povo, garantia da implementação da Política Nacional de Saúde Bucal. Lembra que eu falei que existe uma dificuldade no cuidado da saúde bucal? Então, uma das diretrizes, né, dos eixos estratégicos, perdão, é justamente o fortalecimento da saúde bucal, da implementação dessa política para essa etnia. E elaboração de informações sobre indicadores e determinantes sociais de saúde do povo cigano e romani, porque esse é um povo esquecido, esse é um povo pouco estudado, e a gente não sabe, pouco estudado no sentido que a gente estuda muito pouco essa etnia, e a gente ainda não sabe direito quais são os determinantes sociais que estão atuando sobre eles, principalmente porque uma parte é nômade, então esses determinantes sociais eles vão acabar se alterando conforme eles vão mudando ali de região. Então, o Ministério da Saúde também fala que a política passa justamente pelo estudo dessa população para que a gente consiga entender quais são os determinantes sociais de saúde que estão atuando ali sobre eles, ok? Vou jogar na tela cheia para você printar rapidinho, 5 segundos, vamos lá, hora do print.
Hora do print também, para você ter isso. Lembrando que quem é aluno do Estratégia Med tem esses slides aí disponibilizados lá na nossa plataforma do aluno, tá? Finalmente acabei, gente. Me desculpem se eu passei do horário, mas é isso. A gente falou de Política Nacional de Atenção à Saúde do Povo Indígena, falamos sobre intoxicação pelo mercúrio e falamos sobre Política Nacional de Atenção à Saúde do Povo Cigano-Romani. Fechando esses três aqui, essas são as minhas três principais apostas, espero que apareça alguma coisa. A gente vai conversar mais sobre outros temas na Hora da Verdade e no Revalida INEP. @prof.barbara da Alegria, se você tiver qualquer dúvida, pode mandar, assim para o Estratégia Med também. Ok? Certo, galera? Foi um prazer gigante estar com vocês. Vejo vocês na Hora da Verdade. Grande beijo. Tchau, tchau. Olá, estrategistas! Sejam muito bem-vindos à nossa aula de premonição para a prova do Revalida INEP. Eu sou a professora Natália Carvalho, professora de